Oi, alunos, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com os alunos do 7º ano. Então, hoje eu vim aqui fazer uma revisão para vocês, uma revisão de todos os conteúdos que a gente abordou durante esse bimestre. É claro que aqui eu não pretendo esgotar ou especificar e aprofundar cada tema, porque a gente não tem tempo, porque também esse vídeo ficaria muito extenso, já que a gente demorou mais de 3 meses para tratar de certos temas. E aí a gente agora vai ter que fazer aqui uma sintetização de tudo que a gente viu para tentar ver qual conhecimento a gente consolidou ou não. E aí, a partir dessa revisão, a gente vai poder ver quais são os caminhos que nós vamos seguir posteriormente. Eu lembro que lá no início do ano, a gente tinha que sanar alguns problemas em relação ao conteúdo do 6º ano. Lembra que eu disse para vocês que o currículo carioca ele tinha sido modificado, então esses conteúdos tiveram que ser readaptados. E com isso, parte da matéria que vocês veriam no 7º, ela foi colocada no 6º ano. Então, em razão disso, nós tivemos que no início do 7º ano dar este conteúdo antes de iniciar propriamente o nosso conteúdo do 7º ano. E aí falamos sobre sistema feudal, falamos sobre as características da sociedade feudal, falamos como era o sistema político e econômico dentro da sua sociedade, falamos que nessa sociedade a principal atividade econômica era a agricultura, mas isso não queria dizer que não existia atividade comercial nesse período. Depois disso, a gente falou das crises do século XIV, que levaram ao enfraquecimento do sistema feudal, do poder servil, desse poder senhorial, e que fez com que houvesse a emergência dos estados modernos. É claro que isso não ocorreu de um dia para o outro. E aí a gente falou sobre as diversas crises do século XIV. E eu falo no plural porque não foi uma crise só. A gente teve uma crise alimentar em razão de mais colheitas. Então, aproximadamente no ano de 1315, houve um período onde houveram mais colheitas em razão das chuvas torrenciais. Então, o clima daquela época, ela propiciou que houvesse perdas nas colheitas. Isso gerou uma crise alimentar muito grande, porque a população não tinha alimento suficiente para se manter. E a alimentação que tinha, os produtos agrícolas que existiam naquela época, elas foram destinadas em maioria às elites. Então, os servos, os camponeses, eles sofreram muito em razão dessa falta de alimentos propiciada por essas más colheitas. Então, a crise de fome se alastrou para a Europa no século XIV e foi um dos motivos que permitiu também que esse corpo desnutrido, sem nutrientes suficientes, fosse um alvo mais fácil para as doenças que começaram a surgir nesta época. E aí eu especifico a peste bubônica, que é uma peste proveniente de pulgas de ratos. Essa doença, ela se alastrou e se dizimou pelo continente europeu. Isso levou com que parte desse continente fosse dizimado. E aí se estima que 1/4 da população europeia morreu em razão da peste bubônica. Né? E essa peste, ela teve esse potencial, ela se potencializou assim em razão das más condições de vida, principalmente de camponeses e servos no século XIV. E aí a gente pode fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje. A gente vê como as epidemias, elas mudam o curso da nossa história. Então, essas más colheitas, as guerras que aconteceram, como a Guerra de 100 Anos, uma guerra entre França e Inglaterra, que também fez com que aquelas regiões gastassem muito dinheiro com essas guerras,
né? É porque essa guerra foi custosa e também custou a vida de milhares de soldados que participaram destas guerras. É claro que eu falo, quando a gente fala guerra de 100 anos, não é que durante 100 anos houvesse guerra todos os dias, é claro que não. Mas vários conflitos aconteceram ao longo desses 100 anos, que a gente chama de Guerra dos 100 anos. Então, muitos também soldados foram perdidos nesses conflitos. Então, a Europa ela estava devastada em razão da fome, da doença e dessas guerras, desses conflitos armados que aconteceram naquele continente. E isso fez com que o Estado, e eu não quero falar de Estado porque a gente ainda não está vendo o Estado, isso fez com que os nobres e os reis, os senhores feudais quisessem aumentar os impostos para suprir suas necessidades, já que eles tinham gastado muito dinheiro com esses conflitos durante a Guerra dos 100 anos e também em razão da falta de essa crise alimentar que se impunha, eles começaram a querer cobrar muitos impostos. E quem pagava os impostos eram quem? Os servos. Isso gerou diversas revoltas camponesas, revoltas servis durante a Europa. Uma das mais importantes, eu não vou dizer mais importante, mas uma das mais relevantes foram os Jacqueries, que ocorreu na França. Mas, no entanto, essas guerras foram, em sua maioria, reprimidas pelos senhores. Mas, apesar dessa repressão, essas guerras serviram para enfraquecer a servidão na Europa. Então, e aí eu vou voltar lá quando eu disse que eu quero fazer um paralelo, como as epidemias, elas mudam o curso da história. E aí você tem a peste bubônica, que dizimou 1/4 da população europeia, e aí você tem hoje a pandemia do coronavírus. Essa pandemia que repentinamente mudou nossa forma de vida, fez com que a gente se voltasse para os nossos lares, fez com que a maior parte da população mundial tivesse que ficar reclusa em suas casas para evitar o contágio, para evitar a disseminação do contágio, em razão de uma crise que se estabeleceu na rede de saúde, já que se todo mundo ficasse contaminado ao mesmo tempo, haveria o colapso na rede de saúde. O que queremos dizer com colapso na rede de saúde? A rede de saúde não teria como atender as pessoas. Isso significa que você ia chegar no sistema de saúde, no hospital, no posto, na clínica, e não iria ter quem te atendesse, você não iria ter vaga. Isso ocorreu em vários países da Europa. A Itália, por exemplo, ela teve o colapso do seu sistema de saúde, onde os médicos passaram a escolher quem eles iam cuidar primeiro, ou quem iria primeiro para o respirador, já que não tinha respirador para todos. Então, essa quarentena, ela se impunha, ela é necessária em razão disso, em razão de não termos um sistema de saúde suficiente para atender se todas as pessoas ficassem doentes ao mesmo tempo, já que o Covid-19, essa espécie de coronavírus, ele tem uma disseminação muito rápida. Então, se as pessoas ficassem doentes ao mesmo tempo, esse sistema de saúde não iria aguentar. E nenhum sistema de saúde no mundo, tá? E nenhum sistema de saúde no mundo iria aguentar. Imagine, países como Itália, que tem um sistema de saúde melhor do que o nosso, não suportou. Imagine o brasileiro, que já tem problemas muito grandes há muito tempo, né? Ao longo dos anos, o sistema de saúde público no Rio de Janeiro, principalmente, foi sendo abandonado ou foi sendo desmerecido, tá? Então, a gente vê que as pandemias, as epidemias, elas mudam o curso da nossa história. Como lá a peste bubônica no século XIV foi um dos motivos que a gente tem para o enfraquecimento da servidão, para o enfraquecimento desse trabalho compulsório nesse sistema feudal, você também tem que a pandemia de Covid-19, ela também vai alterar de sobremaneira como as pessoas se relacionam no nosso mundo atual. Não só como as pessoas se relacionam, que é a nossa sociabilidade cotidiana, como as pessoas cumprimentam umas às outras, como nós fazemos nossas compras, como nós andamos na rua,
como nós cuidamos do outro, porque essa pandemia ela também traz o resgate do que a gente precisa, a empatia, né? Porque se eu cuidar de mim, eu também cuido do outro. Então, na verdade, todo esse esforço dessa quarentena é um cuidado com o outro, tá? Com essa solidariedade que a gente precisa resgatar no mundo, já que a gente percebeu que a gente não vive sozinho, a gente não é indivíduo, a gente vive em coletividade. Então, a gente precisa entender os mecanismos para colocar efetivamente essa solidariedade como pauta política e social. É claro que essa pandemia ela reforçou essa ideia. E aí a gente vai ter que mudar a nossa vida. Não só a nossa vida social, mas também econômica e política. Porque depois dessa pandemia, diversos temas aparecem como necessários e urgentes. Porque essa pandemia, ela demonstrou aí a nossa desigualdade, ela reforçou a nossa desigualdade social, ela intensificou como nós somos desiguais socialmente, tá? E intensificou também o nosso racismo. Então, essa pandemia do Covid, ela mostra uma lógica perversa da nossa estrutura social, baseada na desigualdade e nas questões raciais. Então, essa pandemia, é claro que não vai mudar hoje, amanhã, depois de amanhã, mas é claro que essa pandemia vai mudar o curso, né, da história mundial, e eu falo história mundial de todo o mundo, né, europeus, americanos como nós, africanos, asiáticos, e aí se impôs também a tese de se ter um sistema de saúde público que seja eficiente. Então, essa pandemia ela também trouxe essa urgência de você ter um sistema de saúde público e não privado. E se pensou até no sistema de saúde público universal. Então, é claro que haverá consequências dessa pandemia, é evidente, e ela se impõe mudanças nesse sistema político e social, como lá na Idade Média, que impôs o declínio e o enfraquecimento da servidão do sistema feudal. Aqui também você tem pautas que surgiram, ou que eu posso melhor dizer, foram intensificados com a pandemia do Covid-19. Então, esse é um paralelo que eu queria fazer entre a questão das crises do século XIV com hoje. Depois que a gente falou das crises do século XIV, a gente começou a falar da modernidade. E aí a gente conceituou esse tema modernidade. Mas por que a gente conceituou esse tema de modernidade? Porque a gente ia entrar na Idade Moderna. A gente ia começar a falar das características da Idade Moderna. E para isso a gente precisava entender o que era modernidade. E aí a gente viu que a palavra moderno é de origem latina, que vem da palavra modernus, que significa recentemente. E aí, no século XVI, essa palavra começou a ser utilizada pelos homens daquele tempo. E os homens daquele tempo, eles utilizavam essa palavra porque eles se viam como inovadores, como modernos. Além disso, eles tinham uma ideia, eles queriam se afastar completamente do que eles consideravam atrasado, que era a cultura, a política da Idade Média. Então, eles diziam que eles queriam inovar para romper com o que eles chamavam de passado medieval. Eles queriam romper com o que eles consideravam que era um passado de pobreza, intolerância e obscurantismo. Obscurantismo eu quero dizer de sem conhecimento, de conhecimento sem base, de um conhecimento escuro. Era isso que eles queriam dizer com essa palavra obscurantismo em termos mais simples, tá? Porque procura aí no dicionário o que significa essa palavra obscurantismo. Então, esses homens, eles diziam que a ignorância não deveria ser estimulada, que o que deveria ser estimulado era a razão, era o conhecimento científico.
Então, para eles queriam combater essa percepção do mundo baseada na religião. Eles queriam que o mundo fosse explicado pela razão, pela ciência, pelos experimentos científicos. Então, no século XVI, esses modernos, que se intitulavam como modernos, eles valorizavam a ciência. E se a gente também, né, fazer uma crítica, enquanto esses homens do século XVI valorizavam a ciência e queriam romper com o passado medieval, que para eles era marcado pela intolerância e pelo obscurantismo, hoje, né, com a pandemia do Covid, a gente vê uma contestação da ciência. A contestação da ciência foi elevada a níveis altíssimos durante essa pandemia do Covid. Então, a crítica ao conhecimento, seja ele conhecimento de ciências humanas e como de ciências biológicas, vem sido contestado, principalmente, especialmente, o conhecimento proveniente das ciências humanas. Vem sido contestado nos últimos tempos, e aí a gente vê na pandemia do Covid, muitos contestando a ciência como elemento explicador do mundo ou das consequências de uma pandemia ou dos medicamentos a serem utilizados para essa pandemia. E aí a gente faz uma reflexão: será que a história é cíclica? Será que a gente anda em círculos, que a gente sempre vai e volta para o mesmo ponto? Essa é uma discussão, porque lá os modernos do século XVI queriam romper com esse passado. E hoje muita gente questiona essa ciência que esses homens do século XVI defendiam e valorizavam. Não sei, não é uma resposta aberta, é só um ponto de reflexão que eu estou colocando aqui para vocês, para a gente refletir, para vocês lerem, pesquisarem, e cada um vai ter sua visão, vai ter seu pensamento, e ele deve ser respeitado. Mas aí a gente tem que ter base, né? A gente tem que ter fundamento para poder defender as nossas ideias. Então, estudem, leiam, se mantenham informados sempre. Então, essa idade moderna que a gente vai começar a falar, ela foi marcada por grandes transformações, como grandes navegações, a conquista da América, e conquista da América é a chegada dos europeus ao continente americano, renovação das ciências, como eu disse, das artes, da tecnologia, o surgimento de novas teorias cristãs, novas teologias cristãs, como o protestantismo e o calvinismo. E aí a gente vai falar da reforma protestante e da contra-reforma posteriormente. No entanto, é importante entender que essas modificações não aconteceram de forma igual em todas as regiões da Europa. É claro, elas aconteceram de formas diferentes a partir das características próprias de cada povo. No entanto, é importante também dizer, apesar dessa contestação que foi feita da Igreja Católica, a Igreja Católica ela ainda era uma instituição importante na Europa que controlava a vida dos seus cidadãos. Então, apesar desta crítica ao pensamento religioso, né, a Igreja Católica ainda tinha grande prestígio entre os habitantes da Europa. E aí, depois disso, a gente estava nas aulas presenciais, a gente começou a falar de África, e aí a gente falou que a África era um continente muito rico e diverso culturalmente, que a gente tinha que acabar com os preconceitos e com os estereótipos que a gente tem do continente africano. E aí a gente começou a falar que antes da chegada dos europeus, o continente africano era organizado por várias sociedades complexas que iam de pequenos reinos a grandes, né, imensos impérios que chegaram até a 3.000 quilômetros de extensão. E aí você tem também nesses reinos, nesses impérios, uma valorização da educação e da cultura muito forte. Então, esse continente africano é um continente multifacetado. Você não pode resumir e reduzir o continente africano a um povo somente, a uma ideia somente. Na verdade, ali existiam vários povos que tinham línguas, costumes,
culturas, religiões completamente diferentes. Então a África não é um povo único, gente. Claro que não. A África é um conjunto de diversos povos, povos que tinham diversas formas de se expressar, não só culturalmente, mas socialmente e politicamente. A gente tem que parar com esses preconceitos contra o continente africano, preconceitos esses muito criados na época que os europeus chegaram ao continente e que infelizmente permanecem até hoje, que vão culminar no racismo que a gente tem latente na nossa sociedade até hoje, onde os negros são considerados até hoje como inferiores. E aí eu não estou falando isso sem embasamento teórico, como eu disse para vocês. Se a gente vê, por exemplo, pesquisas do IBGE, os negros ganham menos do que os brancos ainda. Se a gente vê também os índices de violência, negros são mais vítimas de violência do que os brancos. E se a gente falar então das mulheres negras, isso, né, assume números muito tristes, números muito dolorosos, né? Então, a gente precisa perceber quais são, perceber da onde a gente veio. Já que lá no 6º ano a gente aprendeu que a África era o berço da humanidade, e depois no Brasil colônia, grande parte da mão de obra escrava eram constituídos de africanos. Então a nossa história, o nosso povo é de origem africana também. Então a gente precisa perceber como eram nossos ancestrais, como nossos ancestrais se constituíam. Aí eu falei que a África abrigava diversos povos, e aí eu fiz um vídeo para vocês, que a gente já estava na época da suspensão das aulas em razão da pandemia, eu fiz um vídeo para vocês falando da diversidade cultural do continente africano. Não vou voltar aqui, se vocês quiserem vejam um vídeo anterior, o vídeo que eu já postei tem algum tempinho. Falei também com vocês que o comércio era uma importante atividade em várias regiões da África. Aí falei que, em razão dessa grande dimensão territorial e condições climáticas do deserto do Saara, apesar disso, não se impedia a circulação de pessoas e de produtos naquela região. Para isso, em razão dessas severas condições climáticas e em razão da distância, foi utilizados a partir do século VII, por exemplo, os camelos, que eram animais que são, né, porque não acabaram, são animais muito resistentes que passaram a ser utilizados pelos comerciantes daquela área para fazer circular as mercadorias naquela região. Então, as rotas comerciais do Saara, que a gente chama de rotas transarianas, e a gente já falou isso, elas permitiam essa comunicação de trocas de mercadorias entre os habitantes da África Mediterrânea, povos do deserto e grupos que viviam nas regiões da savana e florestas do sul do Saara. E a gente vê que essa extensão era muito grande. Então, para que esse comércio pudesse circular, foram utilizados camelos. Lembrando que esse comércio, em regra, eram feitas a partir de trocas, lembrem-se disso. Então, vários produtos eram trocados: sal, ouro, tecido, gêneros alimentícios e pessoas escravizadas também. E a gente vai ter um vídeo onde a gente vai falar da diferença da escravidão no continente africano, a escravidão antes da chegada dos europeus, como o continente africano lidava com a escravidão, e a escravidão que se impôs como ferramenta mercantil e econômica pelos europeus. A gente vai falar sobre isso porque há uma diferença, porque as pessoas que tentam, né, como eu posso dizer, criticar o povo europeu, o povo africano, ao dizer que eles também escravizavam seus povos. Então, que eles não podem reclamar da escravidão. Então, a gente vai discutir sobre isso e a gente vai ver como isso se deu. E aí a gente começou a falar, eu postei um vídeo para vocês lá do Tempo de Estudar, de um professor da rede que falava sobre os reinos africanos.
ele falou sobre os reinos ali do sul do Sahel, e aí ele falou sobre o reino de Songhai, Mali, Império de Mali e o Reino do Congo. Então, e aí a gente tem também, no século VI, a gente tem o Reino de Gana. Esse Reino de Gana a gente não pode confundir com o país de Gana, não tem nada a ver. Nesse século VI, esses habitantes de Gana, que eram chamados de Soninké, se dedicavam ao comércio, agricultura, exploração de ouro e etc. No século XIII, os malineses, que são os habitantes do Império de Mali, conquistaram o Reino de Gana. Esse Império de Mali era liderado por um soberano chamado, esse soberano de Mali era chamado de Mansa. Um dos principais era o Mansa Musa, e aí vocês viram lá naquele vídeo, não vou repetir porque o vídeo já está muito grande. E aí a população de Mali era composta por várias etnias, entre elas os mandingas. Tem um filme muito interessante que agora é 12 anos de escravidão. Ele fala sobre um escravo que veio para os Estados Unidos e ele era um mandinga. Se eu não me engano, é esse filme. É muito bom, é importante ver. E aí os comércios entre as cidades de Mali também estavam sal, ouro, tecidos, pele de animais e por aí. O Império de Mali também, em razão de disputas locais, disputas de poder e conflitos locais, ele se enfraqueceu e aí permitiu que o Império de Songhai ele dominasse esse povo, dominasse os malineses. E aí os Songhais conseguiram ali também fazer diversas melhorias de infraestrutura na região, melhorando o abastecimento de água na cidade. Ele criou na região ali de Tombouctou, uma das cidades desse império, tornou um principal centro educacional e cultural daquela região. Naquela região ali do sul do Sahel, a gente teve outro grande e importante reino, que era o reino de Kon, né? Aonde o seu líder era o Mani Kon, e aí isso foi falado lá no vídeo do Tempo de Estudar, não vou me ater. E aí a gente também tem o reino dos povos iorubais. Os povos iorubais, eles se desenvolveram principalmente na atual região da Nigéria, aproximadamente pelo século X. Então, diferentes reinos formavam o que a gente chama de etnia iorubá. Então, dentre esses diversos reinos tem Ifé, Queto e Benin, tá? Esses povos, eles tinham grande destaque na atividade comercial, tanto que no século XVI você tinha um importante entreposto comercial que foi fundado por esses povos iorubais. E você tem, e eu falei para vocês, dentre esses reinos iorubais, você tem o reino de Benin, que foi um dos mais importantes e mais prósperos reinos da etnia iorubá. Ele prosperou principalmente por causa dessa atividade mercantil, comercial. Eles vendiam produtos como sal, peixe, dendê, tecido, cobre, né? E aí, quando eu tô falando de venda, eu quero falar de trocas comerciais, que a gente tá na cabeça tanto de venda, que a gente já tá tão imbuído dessa atividade mercantil baseada no papel, moeda, que a gente acaba falando esses termos, mas na verdade esse comércio, como eu sempre digo, ainda era muito baseado em trocas comerciais, e só que no reino de Benin essas trocas eram feitas, por exemplo, com manilhas ou barras de cobre, né? Se trocavam produtos por esses tipos de metais preciosos, tá? E depois a gente começou a falar sobre as civilizações da América, que culturalmente, mais acadêmica, não é acadêmica, mas pedagogicamente se utilizava a expressão de civilizações pré-colombianas. Mas atualmente diversos estudiosos têm criticado esse termo pré-colombianos, porque esse termo ele só leva em conta uma visão eurocêntrica, europeia da história, porque esses povos receberam esse nome porque eram povos que já viviam no continente europeu antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então, eram como povos pré-colombianos. Então, na verdade, esse termo ele carrega totalmente
uma estigmação de como esses povos nada tinham a não ser que não tinha nada de importante a não ser que eles existiam antes da chegada do Cristóvão Colombo. Isso aí não é verdade, isso aí é uma afirmação incorreta, equivocada. Esses povos eram grandes construtores, astrônomos, diversas contribuições que eles fizeram permanecem até hoje. Então, a gente prefere utilizar agora civilizações da América em vez de povos pré-colombianos. Então, essas civilizações da América, vocês tinham os maias, que habitavam ali a região da península do Yucatán, que fica no México, atual México. E a base da economia deles era a agricultura, principalmente o cultivo de milho, tá? Eles também plantavam outros produtos, mandioca, batata e etc. E o auge do desenvolvimento da civilização maia foi entre os séculos 6 e 10, e onde chegou a ter mais ou menos 2 milhões de habitantes e formar mais ou menos 50 cidades-estados, onde uma das mais importantes tinha Itzá e Ichiquén. E aí, nessas cidades maias, cidades-estados maias que formavam o Império Maia, você tinha ali sempre um centro cerimonial, onde viviam os sacerdotes, governantes, a elite, onde eram localizadas as principais construções. No entanto, o restante da população, que eram os camponeses e os artesãos, por exemplo, os camponeses, porque os artesãos também viviam nas cidades, porque era onde tinha um local de maior circulação e venda de produtos. Os camponeses, por exemplo, como eles se dedicavam às atividades agrícolas, eles viviam mais afastados desse centro cerimonial, né? E só iam ao centro cerimonial quando era para adquirir produtos ou para participar de cerimônias religiosas, ou quando tinham que exercer o seu trabalho compulsório e obrigatório na construção de obras públicas para os governantes, como pirâmides, palácios e outras coisas. O cargo de governante maia era hereditário, significa que passava de pai para filho, o filho mais velho, tá? As mulheres nessa sociedade exerciam um papel importante, já que as alianças com outros povos eram feitas a partir do casamento. E aí você vê como a importância da mulher em algumas dessas sociedades era baseada ainda no casamento, no seu poder feminino de ser mulher, encantar, casar com outros, mas isso aí é outra discussão. Então, você tinha uma sociedade que era estruturada como? A elite eram os governantes, sacerdotes e chefes militares. Você tinha uma camada intermediária formada por escribas, escritores, pintores. E você tinha uma camada mais baixa, que era formada por quem? Por camponeses e artesãos, tá? Os maias tinham uma cultura riquíssima, como eu já falei, que os povos da civilização que viviam aqui no continente americano tinham. Eles tinham conhecimentos de astronomia, engenharia, matemática. Era um calendário um dos mais precisos do mundo. E aí você também tem os povos astecas. Os povos astecas, eles vieram do norte da Mesoamérica e se fixaram ali na região central do México. Eles eram um povo muito guerreiro, tinham um exército muito forte, dominaram muitos povos que viviam naquela região. E quando eles dominavam esses povos, eles obrigavam esses povos a pagar tributos. Tributos como alimentos, ouro, produtos, tecidos. Tá? A religião era muito importante, como a maioria dos povos que viviam na região do continente americano, naquela época, eles eram politeístas também, tá? E você também tinha os incas, que no final do século XV formaram um grande império na América do Sul, que chegou a ter 12 milhões de pessoas. Eles também eram povos guerreiros, que conquistaram outros povos por meio ou de guerras ou de alianças, como os povos astecas. Eles tinham um império que em algum momento, no período do auge, formou um império de 3.000 quilômetros de extensão. Eles também tinham como forma de dominar outros povos a cobrança compulsória de tributos.
Você tinha uma sociedade também altamente hierarquizada, onde você tinha a camada, no topo estava o Inca, que era o soberano, que era considerado semidivino. Depois você tinha pessoas que tinham privilégios, como eram isentos de pagar imposto, como chefes militares, juízes. E você tinha a maioria das pessoas que eram os trabalhadores, que dependiam, pedreiros, carpinteiros, artesãos, agricultores, que tinham que pagar impostos ao governo. E aí você também tem as populações nativas do Brasil. No século XV, antes da chegada dos europeus ao Brasil, você tinha aproximadamente 3 milhões de indígenas vivendo aqui nessa região que a gente hoje chama de Brasil. A lembrar que esse nome Brasil nem sempre foi esse nome, que antes da chegada dos europeus, cada povo ele tinha um nome específico a partir da sua cultura para dar para as regiões. Um dos nomes era Pindorama, por exemplo, que os povos tupiniquim, eles deram para se referir a uma parte do litoral brasileiro. E Pindorama quer dizer terra das palmeiras, tá? Então, os indígenas, eles aproximadamente formavam 900 povos diferentes. Entre eles tinham os tupinambás, os carijós, caetés, xavantes, sapiacá. Esses povos podem ser agrupados em quatro famílias linguísticas diferentes, como o Tupi-Guarani, Jé, Caribe e Aruac. É importante dizer que esses povos apresentavam diferentes características entre si, cada um deles tinha o seu próprio modo de vida, costumes, crenças. Isso fazia com que a sua organização social também fosse diferente, a estruturação da tribo também fosse diferente. Tinham tribos, por exemplo, que todos viviam numa mesma construção e moradia, todas as famílias viviam nessa mesma construção, e dentro dessa construção eles dormiam, faziam seus alimentos, seus rituais. Existiam outras tribos aonde você tinha essas moradias dispostas num semicírculo, onde você tinha, por exemplo, várias unidades familiares, cada moradia vivia uma família, com aproximadamente 50, 60 pessoas, e cada moradia dessa constituía uma unidade familiar, onde você tinha no centro o local para cerimônias religiosas, e você também tinha outras formações que você tinha um desenho parecido com uma ferradura, onde também você tinha várias moradias dispostas, cada moradia era uma unidade familiar diferente, e ao centro existia outra moradia, onde era destinada para a reunião dos homens, para criar estratégias, e geralmente essa ferradura era aberta para o caminho mais próximo dos rios. Então a gente pode ver as diversidades. Então por isso que a gente não pode reduzir os povos indígenas à palavra índio, porque é como se a gente homogeneizasse, como a gente tornasse todos eles iguais, e eles não eram. Os povos indígenas eram diferentes entre si. Cada povo tinha sua crença, cada povo tinha seu costume, cada povo tinha sua forma de se expressar, cada povo tinha o seu sistema político e social. Então a gente não pode reduzir eles a categorias de índios. E é por isso que a gente usa hoje os termos povos indígenas. E aí a gente termina por aqui esse vídeo, que já está muito longo, já são 38 minutos. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês estejam se cuidando o máximo possível. Eu sei que é difícil essa quarentena. Eu sei que essa quarentena é um privilégio para alguns que podem ficar em casa. Eu sei que muita gente não pode ficar em casa, que seu sustento depende de sair às ruas. Mas é importante que, mesmo assim, tente manter os cuidados com a higiene, lavar as mãos, usar máscara, para que a gente evite esse contágio rápido. Então eu espero que todos vocês estejam bem, suas famílias estejam bem. Até a nossa próxima aula. E logo, logo a gente vai estar junto de novo na nossa sala de aula presencial, tá? Mas enquanto isso a gente se encontra por aqui, virtualmente, tá bom? Tchau, gente! Até a próxima!